De onde você acha que vem toda essa falta de apoio que a Palestina tem? Porque me parece ser, e você me mostrando em alguns instantes históricos passados, que ela nunca foi totalmente amparada. De onde vem, sabe? De onde surgiu esse primeiro instante que as pessoas olham e não veem a Palestina como uma coisa do bem ou que tem que continuar crescendo como todos os outros povos? Eu acho que tem pressupostos que não são exatamente políticos, que depois se tornam políticos. O primeiro pressuposto é uma falsificação da religião. Então tudo vira para a Palestina uma grande guerra religiosa. E não é uma guerra religiosa, e vamos voltar um pouco atrás para entender isso. Uma parte do protestantismo europeu, chamado restauracionista, na primeira metade dos 1800, começa a inventar uma lorota de que para a realização da vinda do Messias, e aí eles até invertem biblicamente esse pressuposto, todos os judeus deveriam, entre aspas, retornar à Palestina. Então, com o retorno deles à Palestina, o Messias desceria e se realizaria o dia do juízo final, o julgamento, essa coisa toda. Então, esses restauracionistas são cristãos. O sionismo, portanto, não nasce entre judeus na Europa. Nasce entre esses radicais, extremistas, protestantes, chamados restauracionistas. E aí, com isso, quando eles inventam essa lorota do retorno, na verdade, eles estão dizendo que estes europeus de fé judaica, e a quase totalidade deles por conversão ao judaísmo, porque eu posso me converter ao judaísmo, vocês aqui podem se converter ao judaísmo. Qualquer um pode ser judeu. Exatamente, e aí ter direito ao retorno, veja que coisa de doido, né? Então eles estrangeirizam esses judeus. E aí eles semitizam eles. E aí toda essa lorota de antissemitismo, etc., eles semitizaram os caras. E aí é que começa a nascer essa confusão. Considerado o pai do Estado judeu, o pai do sionismo, uma espécie de figura inaugural disso tudo, que é um jornalista euro-judeu húngaro, naquele momento o Império Austro-Húngaro, chamado Theodor Herzl, que em 1896 publica uma obra, O Estado Judeu, diga-se de passagem um pouquinho mal escrita, porque ele não era tão bom assim de escrita, e ali ele preconiza a ideia de um Estado exclusivamente judeu em algum lugar do mundo. Textualmente ele cita a Argentina, por exemplo. Exatamente. Tá? Se ele cita a Argentina, cai por terra a ideia de retorno. Você saiu da Argentina? Uganda foi considerada. Você está indo para Uganda, retornando para Uganda. Vários outros territórios do mundo foram considerados. Então você está retornando para onde? E Jerusalém está onde? Está na Amazônia? Está em Entre Rios, aqui na Argentina? Está em alguma selva ugandense? Onde é que está isso, né? Então, e aí ele considera isso tudo. Em 1897, e ali ele desenha, na cabeça dele já, a necessidade da limpeza étnica do povo originário e sua substituição por uma imigração euro-judaica. Substituição total. Tirar aquele povo daquelas terras. Total. Claro que eles lançaram um mito, porque isso nunca era dito da forma explícita. Depois é que passou a ser. Então eles inventaram um mito, a de que a Palestina era uma terra sem povo. Isso daí também é uma invenção dos restauracionistas, que eles dizem que a Palestina é uma terra desolada e desértica. Então eles inventaram alguns mitos. O mito da terra sem povo. Aí o censo britânico de 1922 informa que a Palestina tinha, naquele momento, 38,7 habitantes por quilômetro quadrado. Essa era a densidade demográfica da Palestina. Neste mesmo período, a do Brasil não chegava a 4, e a da China, já o país mais populoso do mundo, mal ultrapassava os 30. E essa ideia de terra desolada, desértica, etc., que seria feita florescer por esses novos colonos, euro-judeus, estrangeiros, também é uma falácia. Nos últimos 10 anos, a precipitação pluviométrica média na Palestina, portanto chuvas anuais, é de 513 milímetros. Só para você, em algumas regiões chega a ter, em alguns anos, durante esses 10 anos, chegou a chover 900 milímetros ano. Só para vocês terem uma ideia, Los Angeles tem uma precipitação pluviométrica média anual na casa dos 300 milímetros. Da capital
espanhola, Madrid, tem uma precipitação pluviométrica média naquela região dela que mal ultrapassa os 400, portanto inferior à média da Palestina, em 100 mais ou menos. Mas eu não entendi por que eles falaram da média pluviométrica do local. Porque eles inventam que aquilo é um deserto. Sim, não sim. era Que não era habitável. produtivo. Entendi. E que esses colonos fariam florescer. Esse já é um discurso de modernidade, porque o colonialismo ele é muito baseado na ideia de modernidade. Então, o colonizador é moderno e isso dá o direito a ele de colonizar, explorar e tomar a vida e a terra do explorado, do colonizado, do povo originário. É todo um discurso de civilização versus barbárie. Então, a gente busca desmontar isso. Não é verdade que não chovia na Palestina. Não é verdade que não chove na Palestina. A precipitação pluviométrica média anual na Palestina é superior à de Los Angeles. Então, Los Angeles é uma terra desolada e nós precisamos exterminar aquela gente e colocar a gente no seu lugar. Chove menos lá do que na Palestina. Né? Não faz sentido Então, nenhum. e outro detalhe que eu sempre invoco, apelo para as pessoas, olha, você lê a Bíblia? Tá, você lê a Bíblia. Então, vamos fazer o seguinte, vamos nos fixar em Jesus Cristo. Você pode ir um pouco para trás e se você quiser, não tem problema nenhum. Mas vamos nos fixar em Cristo. Cristo pregava debaixo de olivais, quer dizer que havia olivais. Árvores. Jesus multiplicou peixe. Jesus multiplicou pão. Jesus caminhou no mar da Galileia. Tudo isso é fartura. Se fala de água, de árvore, de peixe, de pão. Não há uma só passagem no Velho Testamento ou no Novo Testamento que fale de miséria, de falta de comida, de falta de água na Palestina. Onde é que está a terra desolada? E o discurso colonial é tão poderoso no Ocidente, essa invenção toda, por isso que o Ocidente não aceita o Oriente, ele inventou o Oriente para colonizá-lo. Existe essa ideia que Israel fez água, né? Lá era um deserto e Israel conseguiu fazer água naquele lugar. Mas Israel lá tem muito máquina forte. de fazer água lá. Israel tem muita tecnologia e faz água ali. Eu já escutei muito isso. Esse é um mito. E, na verdade, a civilização utiliza a irrigação, inclusive na própria Palestina, utiliza a irrigação há milhares de anos. Não é uma coisa nova. A arqueologia moderna informa, por exemplo, que há 5.000 anos já se irrigava em Gaza. E o Vale do Jordão, do Rio Jordão, onde surgiu a primeira cidade do mundo, que é cananeia, e nós somos descendentes dos cananeus, Jericó, com 10.700 anos, já era um sítio de produção agrícola rudimentar, com um assentamento urbano que já se instalou ali por causa das águas do Jordão para aproveitá-la para a agricultura. Tem estudos arqueológicos mostrando tudo isso. A arqueologia moderna demonstra tudo isso. A arqueologia moderna demonstra, claro, com mais facilidade para o leigo, as grandes civilizações hidráulicas, Mesopotâmia, o Egito, etc. Mas a irrigação estava presente em todo o mundo. Aqui, no continente americano. Agora a arqueologia moderna está demonstrando que não é apenas de alguns séculos antes do, entre aspas, descobrimento que havia civilização moderna. Já está se remontando a períodos pré-Cristo de civilizações modernas aqui com cidades. Então, essa ideia toda inventada na Europa é uma ideia europeia, é uma ideia colonial dentro do continente, que surge dentro do continente europeu, que não desumanizava apenas os palestinos, eles desumanizaram todo mundo, eles desumanizaram os indianos, eles desumanizaram a África inteira, o continente africano inteiro, a Ásia inteira, desumanizaram a China, as duas guerras do ópio. São as duas, tiveram duas, né, guerras do ópio. É o único caso na história humana que um país, na verdade foram dois, porque a França se associou à Inglaterra, promove guerra contra um outro país para ter o direito de traficar drogas contra a população daquele país guerreado. Impor. É como se hoje o Brasil guerreasse contra a Colômbia para impor à Colômbia o direito do Brasil meter ópio na população colombiana. Absurdo. Isso foi feito. Então, o Ocidente inventou essa ideia do sionismo, o Ocidente inventou os mitos para a Palestina, o Ocidente inventou a ideia de colonizar a Palestina e o Ocidente inventou todo o colonialismo. Todo o colonialismo. E os sionistas abraçaram essa ideia
e se autopropuseram a ser, na cabeça deles, eles utilizam esse termo, uma ponta de lança da civilização contra a barbárie. O Theodor Herzl usa essa forma de se referir à colonização a ser feita na Palestina por colonos euro-judeus. Então é isso que mais ou menos explica. Existe um Oriente idealizado e inventado pelo Ocidente para ser desumanizado e ser, claro, explorado, expropriado, morto, se for o caso.